Nós somos a igreja avivada, ué. Nós acreditamos na ação sobrenatural, na intervenção, acreditamos na palavra profética, na palavra, existe um dom maravilhoso, que ele se manifesta de uma forma assim, que deixa as pessoas às vezes até um pouco assustadas com a manifestação desse dom, que é o dom da palavra do conhecimento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, tem uma lista lá, de 9 dons espirituais, são 9, não são os únicos, tá bom? Tem muito mais dons, né? Tem outras listas, mas nessa lista tem esse tal do dom da palavra de conhecimento. Eu não sei você, eu tive uma experiência sexta-feira, onde esse dom, a Bíblia diz que o dom, ele é dado visando um fim proveitoso. Paulo fala desse jeito, o dom, ele é dado visando um fim proveitoso para Deus. Tanto que os dons, eles são usados para edificar o outro, para abençoar o outro. O único dom, olha que coisa, o único dom que o objetivo dele é trazer edificação pessoal, qual que é? Dom de línguas. É o único, que o benefício é para mim. A Bíblia fala, Paulo fala, quando você ora em línguas, nós somos uma igreja que acreditamos no dom de línguas, amém? Amém? Se você não estava orando em línguas, irmão, libera uma rajada de Jeová. Libera, irmão, tem que orar em línguas, é uma bênção. A gente às vezes vai deixando o dom adormecer. O que é o dom adormecer? A gente não exercita. Lembra quando Paulo escreve para Timóteo, falou: meu filho, exercita o dom que você recebeu. O dom Deus deu para você, ele é teu, e é você que tem a responsabilidade de, está parecendo Dourados. Eu estive em Dourados esse final de semana passado, ministrando lá, e eles não são acostumados com o meu jeito, esse jeito meu de conversar, de interagir. Irmão, que luta que foi. É minha casa lá também, né? Vamos usar a expressão, é a casa dos meus pais, né? Casa dos pais. Então eu fui na casa dos meus pais, me sinto muito à vontade, né? Faço as graças, as brincadeiras, e preguei ali a palavra de Deus, mas eu sofri, irmãos, para pregar. Por quê? Eles não estão acostumados, eles arregalavam o olho desse tamanho para mim, sabe, tipo assim, esse homem é doido, não é? Eles são bem crentões, assim, bem, sabe, que crente, assim, não que a gente não seja, mas a gente é um pouco diferente, né? Eles são mais quadrados, assim, né? Mais quadrado, não é? Então, imagina, foi uma luta. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você, sobre liturgia, já vou mudando de assunto, parece um doido, né? Mas irmão, eu gosto de uma liturgia mais leve, que a gente conversa. Você está aqui, né? É difícil, logo, não sei quantas pessoas tem aqui agora, é difícil, a gente não vai conseguir ter um diálogo, não dá, ficar dialogando, mas eu quero que você participe, amém? Amém, querido? Participa, fala, responde, se tiver que falar com o outro. Ai, eu não gosto de conversar com os outros, que nem às vezes esses pregadores igual eu, assim, né? Que já está, né? Já está ficando velho, né? Aí tem mania, eu tenho algumas manias. Eu venho de uma escola teológica, de uma escola que o nome é homilética. Olha o nome, até o nome era esquisito, homilética, né? Aí, primeira vez que você ouve um negócio, você fala: o que é isso? É um omelete? É alguma coisa? Por quê? É a arte da pregação. Então a escola que eu venho, essa escola mais antiga, que usava, a oratória era o ponto alto do negócio, era o ponto alto. Mas a gente está vivendo tempos bem diferentes, né? Então é importante a gente, vamos conversar. Eu quero que você converse comigo, quero que você participe, amém? E como eu falei, o dom de línguas, o apóstolo Paulo fala que ele foi dado para você usar ele. Você tem que usar. Ele falou assim: aquele que ora em línguas, seu espírito ora de fato, a sua mente fica infrutífera, mas ele está se edificando. Você quer se edificar, querido? Você quer? Ore em línguas. Ore, exercita o dom. Se você não exercitar, eu estou percebendo. Cadê a Gra? A Gra está aí? A Gra? Ô Gra, falei lá, né? Essa semana, em nome de Jesus, e vai ser uma palavra sobre guerra espiritual. Se o Satã, o Fernando está rindo, né? Você acredita? Ô Fernando, você tem que acreditar, rapaz. A Gra tem uma academia, vocês sabem? Vocês não foram lá ainda? Então, e aí tem uma aula lá que é tipo, não é o CrossFit, como é o nome, Gra? Hã? Isso, esse negócio. E ela falando para mim: irmãos, imagina, estou pelancudo, irmãos, verdade, pelancudo aqui, é tudo mole e tal, a pastora fica pegando no meu pé, falando assim: não, homem, né? Então, a gente precisa exercitar, porque se o músculo, se você não exercitar ele, o que acontece? Atrofia, você vai ficando fraco, sem força. No espiritual, o paralelo que Paulo usa para falar com Timóteo é esse, ele fala: exercita.
Exercita o dom que você recebeu. Irmão, você recebeu o dom? Ele é teu. Exercita ele, usa ele. Ore em línguas, porque você vai se edificar. Amém? Amém, povo de Deus? Lembra o irmão que está perto, você fala assim, usa o dom que Deus te deu, querido. Ah, pastor, Deus não me deu ainda. Eu sou de uma linha teológica, de uma escola teológica, que pensa o seguinte: Deus já deu através de Cristo, é que a gente ainda não tomou posse. Eu acredito. A palavra fala que os pais da terra, que são maus, se um filho lhe pede um pão, o que ele dá? Um pão, ele não dá uma pedra. Jesus, quem falou isso foi Jesus. Ele não vai dar uma pedra. O filho pede um pão, o pai não lhe dá uma pedra. O filho lhe pede um peixe, o pai não lhe dá uma serpente. Ele não dá. Pede um ovo, ovinho é bom, né, irmãos? Um ovo, o pai não lhe dá um escorpião. E aí Jesus completa dizendo: se vocês, os pais da terra, que são maus, procuram dar o melhor para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então eu acredito, eu sou de uma escola teológica, doutrinária, que acredita que Deus já, Ele tem isso para você. Se você ainda não recebeu, não tem manifestado o dom do Espírito Santo, falar em línguas, creia, receba, tome posse disso para a tua vida. Fala: Deus, eu quero. Eu não abro mão desse negócio. Sabe por quê? Você vai se edificar. Sexta-feira eu fui fazer uma visita, contei aqui pela manhã, vou contar agora de novo. Foi muito interessante. Eu tinha marcado essa visita às 14 horas. Mas aí eu tinha aqui que receber um pessoal que vinha prestar um serviço aqui às 13h45. Vida de pastor é uma coisa louca, né? 13h45, às 14h uma visita, depois tinha uma reunião, que horas que era? Não, eu tinha que estar aqui, que horas? Era 3h29 eu falei, né? 3h29, é aquela coisa doida, não para, meu Jesus amado, né? E aí, os caras que vinham aqui às 13h45, chegaram aqui, sabe que hora? Às 14h30, bagunçaram meu itinerário, bagunçaram minha agenda, né? E eu tive que aguardar, não tinha jeito, tá? Aí, liguei para a pessoa da visita e falei: é o pastor Carlos, ia visitar ele, estava todo borocochô, mandou uma mensagem para mim escrita assim: estou magoado. Fala assim, um homão, quase 50 anos na cara, estou magoado. Eu falei: meu amigo, você está magoado comigo? Eu falei: me perdoa, tenha paciência comigo, fica tranquilo, eu vou aí, né? Eu sei como tratar. Passei e comprei um bolo, né? Sou bobo nem nada. Cheguei igual, lembra da escolinha do professor Raimundo? Eu pensei: por que comprá-lo, por que não comprá-lo? Comprei, vamos comer um bolo aqui. Irmão, cafezinho em bolo resolve qualquer coisa. A chateação acabou. Aí, né, liguei para ele e falei: homem de Deus, vou atrasar um pouquinho, mas eu estou indo aí. E aí cheguei lá, outra luta. Olha aí, coisas que a gente não tem como prever. Na hora que eu encostei o carro na frente, encostou um outro carro na frente da casa dele, uma outra pessoa para fazer a visita. O pastor tem que ser educado, né, irmãos? Tem que dar preferência. Então, aí eu deixei o irmão que foi fazer uma visita. Eu falei: fica à vontade, irmão, pode conversar, depois eu resolvo aqui com ele. Mas eu já tinha outro compromisso. E aí a pessoa vai, meu Jesus amado, põe tua mão, tá? Na hora que o irmão levantou para ir embora, eu falei: graças a Deus, já vai tarde, né? Sabe aquela, fica mais um pouco, Deus me livre, não é? Não vai não, graças a Deus. Vocês conhecem essa? Eu estava desse jeito. Aí eu falei: ufa, agora eu consigo conversar com o homem, vamos comer um bolinho, vamos tomar um cafezinho, vamos, né? Vou dengar ele, né? Depois fiz uns cafuné nele. Esses homens grandão, ele é grande, irmão, ele é parrudo, sabe? Aquele cara assim, você está olhando para mim, é tipo você assim, sabe? Grandão e tal, mas é tudo permitam, é uma brincadeira, a mensagem depois ele vai ver com certeza. É uma moça, é tudo moça, só tem tamanho, só aquela cara, mas na hora que você derrete. Aí na hora que eu peguei ele, botei aqui debaixo do braço, fiz assim: meninão linda. É verdade, irmãos, é verdade. Os mais durões, os mais machão, metido, na hora que você dá um abraço gostoso, fala: cara, você é muito precioso. O olhinho já mareja. Aí ele fala: estou suando pelos olhos. Aí, irmãos, estou lá, falei: agora vai. O que aconteceu? Chegou um outro abençoado. Só que aí, irmãos, a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. Deixa eu te contar um negócio: seja sensível ao Espírito Santo. Amém, povo de Deus?
Deixa Deus mover, deixa Deus trabalhar. Quando esse cara entrou, meu espírito, na hora, isso é uma coisa mais do lado profético, sabe? Ele agitou, meu espírito agitou. E quando meu espírito agitou, você lê na Bíblia, isso acontecia demais com Jesus. Em certas situações, pessoas vinham, o espírito dele se agitava, Jesus tinha um discernimento, Jesus percebia algo no mundo espiritual. Nós vamos falar sobre o mundo espiritual aqui, então, né? E meu espírito agitou. E aí eu falei, Espírito Santo, para onde você está indo? O que você vai fazer? Resumindo, um cara muito inteligente, alta patente da militar, né? Mas uma pessoa que ele está afastado da igreja do Senhor, uma pessoa que acabou, não sei o contexto, mas Deus conhece, e eu sabia que Deus conhecia o contexto, e ele externou ali, em poucas palavras, ele falou assim, olha, o pastor Carlos falou para ele assim, negócio de igreja, ele falou assim, não, hoje eu sou cristão, eu não frequento igreja. Eu falei, tá aí. Aí eu falei assim, você me dá liberdade? Eu falei assim, olha, eu era para eu ter vindo aqui 2 horas da tarde, e já era para eu ter saído, porque eu estou atrasado, o pessoal o pastor Amaro já tinha me ligado, até sair lá para ligar de volta e não me atendeu, porque daí faz birra, né? Ele ligou, eu não atendi, daí eu saí, liguei para ele, não me atendeu, eu falei, é birra, mas tudo bem. Brincadeira. Escuta, aí eu falei, já me ligaram, eu falei, mas era para eu estar aqui agora, cara, Deus me colocou aqui, e Deus tem algo para falar contigo, Deus tem algo. Eu falei assim, eu entendo que muitas vezes por conta das nossas frustrações, decepções, pessoas nos decepcionam, a gente se envereda por esse caminho, por essa mentalidade, mas deixa eu contar uma coisa para você, presta atenção, porque isso vale para todos nós que estamos aqui. Não existe vida, olha aqui, vou repetir, não existe vida fora do corpo, não existe, o resto é falsificação, o resto, meu irmão, é ilusão. Você está se iludindo com essa história? Não, eu e Jesus basta. Não, se fosse assim, a palavra de Deus afirmava isso, e a Bíblia diz que nós precisamos estar ligados uns aos outros como corpo. Usei o exemplo, falei, pastor Carlos, foi amputado aí, né, as falanges do seu dedo, o que fizeram? Jogaram fora. Sabe por que joga fora, irmão? Sabe por quê? Porque aquela parte não serve mais, aquilo ali não tem vida, tirou do corpo, não tem vida em si mesmo. E aí Deus, de uma forma assim muito especial, falou com ele, eu falei, cara, eu posso orar por você, eu posso, e foi um tempo tão especial, ou seja, a gente tem que discernir aquilo que Deus está movendo. Deus trouxe uma palavra assim que, eu falei para ele, olha, eu não te conheço, eu estou te vendo pela primeira vez, mas eu sei que o Senhor conhece você, Ele conhece teu deitar, teu levantar, Ele sabe da tua história. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, esse dom é um dom maravilhoso. Às vezes você está aqui no culto, querido, deixa o Espírito Santo fluir em você, e deixa o Espírito Santo fluir através de você. Às vezes você bota a mão em alguém do teu lado aí, vem uma impressão de Deus no teu coração, no teu espírito, o que você faz com isso? Você precisa exercitar o dom. Muitos dons estão atrofiados, como disse o Tiago está terminando o curso de medicina, então ele entende bem desse negócio, atrofiou, filho, está atrofiado, Deus quer até usar isso para a glória dele, mas você não está deixando, então deixa Deus mover em você, mas permita Deus mover através de você, em nome de Jesus. Deixa eu te contar um negócio, você não está aqui por um acaso, Deus te trouxe aqui nessa noite, então escute, preste atenção naquilo que Deus tem para falar contigo, em nome de Jesus. Pega o santo livro aí, eu quero encerrar essa série de mensagens que nós começamos há 4 domingos atrás. Deixa eu já iniciar falando uma impressão que eu estou tendo, né? Que interessante. Domingo passado, quem ministrou aqui foi minha amada, né? A pastora que trouxe a palavra, e eu estava lá em Dourados, ministrei lá quinta, sexta, sábado, domingo, né? Se deixasse, vocês queriam que eu ministrasse segunda, terça, quarta, quinta, sexta, arrancaram o meu couro lá, né? É uma benção. E era para ter terminado essa série de mensagens no domingo passado, no culto do domingo passado, mas aprove a Deus, Deus é o soberano. Quantos creem na soberania de Deus? Amém. Então Deus não quis, eu acredito que Deus não quis que terminasse essa série domingo passado,
É hoje que eu vou trazer essa palavra. Quem estava aqui no domingo passado, eu tenho certeza que você foi abençoado. Eu cheguei ao ponto de, por exemplo, um amigo, um pastor amigo que frequenta, que está aqui conosco, frequenta a nossa comunidade, me mandou uma mensagem dizendo assim, olha desse jeito, figura, ele não está aqui hoje, ele foi ministrar numa outra comunidade, né? Ele mandou uma mensagem para mim nesses termos, falou assim, pastorzão, agora filho, pode vazar, pode viajar, porque a reverenda lá, vixe, em outras palavras, dizendo assim, você não sabe nada, rapaz, tipo desse jeito, né? Deixa ela. Eu falei, oh meu Deus do céu, olha o que eu tenho que ouvir, irmãos. Mas realmente, domingo passado foi algo muito especial da parte de Deus. Por exemplo, a palavra, eu tenho certeza que era para mim, eu não estava aqui, mas Deus é tão bom, que hoje a gente tem recursos, ferramentas, e aquela palavra de domingo passado, eu na segunda-feira, eu já recebi ela, os líderes de célula recebem, eles multiplicam com todos os membros das células, né? Vão mandando o áudio da mensagem, e eu ouvi a mensagem uma vez, eu falei, não, eu preciso ouvir de novo, ouvi segunda vez, aí eu recebi a mensagem, de domingo passado eu recebi ela em vídeo, assisti a mensagem, porque eu precisava internalizar, aquela palavra foi para mim, a palavra de domingo passado, e ela foi pregada no domingo passado, talvez hajam pessoas que estão aqui hoje, e que não estavam no domingo passado, Deus te trouxe aqui hoje, por quê? Porque Deus tem algo para falar diretamente com você, Deus tem algo para ministrar na tua mente e no teu coração. Pegue o santo livro, abra comigo, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou Efésios capítulo de número 6, a partir do verso 10, Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, verso 10. Essa série de mensagens, nós estamos falando sobre uma vida vitoriosa. Como viver uma vida vitoriosa? Eu tenho contextualizado, porque quando você fala de vida vitoriosa, já aparece aqueles pregador da teologia da prosperidade, que vai dizer assim, Deus vai te dar vitória, então não é sobre isso, é uma mensagem bem fundamentada, bíblica, nós estamos falando sobre a vitória, dentro de um contexto, onde nós temos alguns inimigos a serem vencidos. O primeiro que nós falamos, que a Bíblia nos apresenta, é o mundo, vitória sobre o mundo. Então nós falamos sobre como nós podemos vencer o mundo, explicamos o que é mundo, não tenho como retroceder, né, e explicar tudo, mas o mundo ali no contexto desse mundo caído, o sistema, o mundo jaz no maligno, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, diz as Escrituras, primeira epístola de João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Falamos sobre isso, falamos como podemos vencer o mundo, né? Não nos enredarmos, ficarmos presos ao mundo jóia. Na outra mensagem nós falamos de vitória sobre a carne, essa natureza caída, né? Eu contei aquela historinha do escorpião, vocês lembram? Quem lembra da historinha do escorpião? Né? É a natureza, ele se acabou, ele se arrebentou, ele se suicidou, vamos dizer assim, porque a natureza dele era tão forte, que ele matou o outro, só que como consequência dele ter matado o outro, dele ter feito mal para o outro, ele também morreu. Essa é a natureza caída. Como que a gente vence esse negócio? Falamos sobre isso, só quero deixar claro, isso são pregações, mensagens, não é um estudo, vocês não estão fazendo uma especialização, uma pós-graduação. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre vitória, sobre o inimigo das nossas almas, sobre Satanás. Hoje nós vamos falar sobre isso, só que não espere que nós vamos ter uma aula aqui de demonologia, que é o estudo da questão dos demônios, né? De batalha espiritual. Não, é uma pregação que tem o objetivo de conectar mais com o teu coração, para você sair daqui com uma direção de Deus, é muito bom, se a gente pudesse, por exemplo, a carta à igreja de Éfeso é uma carta fenomenal, sensacional, pensa de uma carta de uma riqueza, de uma profundidade, é uma coisa extraordinária, quando você consegue estudar, entender todo o contexto histórico, cultural, meu Deus do céu. Eu sei que tem algumas pessoas que às vezes estão aqui, e que elas têm essa expectativa, que de repente eu vou falar nesses termos, mas eu não vou conseguir. Eu vou abordar de uma maneira muito simples com você, a questão da batalha espiritual.
bem simples, amados. O texto é um texto bem explicativo, e é interessante que esse texto, ele não está em outro lugar. Ele não está na carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, ele não está na carta que Paulo ele escreve à igreja de Colossos ou os Colossenses, não está. Essa verdade está sintetizada, porque ela está aqui, lógico, é uma verdade profunda, não é? Mas ela está sintetizada onde? Na carta à igreja de Éfeso, bem no final da carta. Paulo, ele falou de tantas coisas maravilhosas nessa carta, nossa, é tremendo. Capítulo 1, 2, 3, ele vai ministrando. Interessante, você pega as outras cartas que Paulo escreveu, endereçadas às igrejas, olha que coisa. Paulo, ele estava lidando com problemas na igreja, né? Quem dirá Corinto, né? A igreja de Corinto. Corintiano é um problema, irmãos. Não, brincadeira, né? Uma brincadeira. Só precisa ser liberto, mas é uma... Escuta, ó a cara do Amaro, está manifestando. Você vê que o mal está, ó, que ele já começa a passar mal, ó. Mão para trás, em nome de Jesus, né? Escuta, os corintianos. Escuta, aí o pessoal do contra já começa, olha a cara do japonês, já começa tudo, aleluia, liberta ele, Jesus. Irmão, pensa num processo de libertação difícil, de libertar esses corintianos. Olha, amados, a igreja de Corinto foi uma igreja extremamente problemática. Paulo manda uma carta lá, é uma carta, lógico que ela vem de Deus, do Espírito Santo, mas é uma carta de um pastor meio que em desespero. É verdade, lê lá para você ver, cheio de contexto, as coisas mais terríveis. É um pastor que ele está ali falando assim, meu Deus, por onde eu começo? Por onde? Aí ele fala de unidade, ele fala de pecados, de questões sexuais, nossa, né? Você pega as demais, eu não tenho tempo para entrar uma a uma aqui, mas ele está lidando com problemas pontuais. Preguei há poucos dias atrás, falando sobre a vitória sobre a carne, os irmãos da Galácia, os irmãos, a igreja os Gálatas, né? Ele fala para os irmãos lá, fala, irmãos, ele estava lidando com um problema. Ele fala, vocês começaram no espírito e estão terminando na carne. Ele estava lidando com um problema. É interessante, a carta à igreja de Éfeso não tem isso. Ele não está lidando com um problema, pode ler toda ela, são 6 capítulos só, leia. Ele não está trabalhando pontualmente, essa distorção aqui, falsos mestres. Olha, todas as cartas que você lê de Paulo, sempre ele lida com o quê? Com os falsos mestres, gente que está introduzindo mentira, falsa doutrina. Então, nessa não, essa carta é maravilhosa. E como que ele encerra essa carta? Como que ele encerra? Capítulo 6, a partir do verso 10, olha o que ele fala, começa com a palavra, finalmente. De tudo que ele falou, ele fala assim, irmãos, então, vamos resumir, é um finalmente que ele dá, ele fala assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então já começamos aqui dizendo o seguinte, querido, você que entrou aqui nessa noite, talvez você está se arrastando, talvez você diz assim, eu não tenho força nenhuma. Tem pessoas que talvez chegaram aqui e que estão pensando em chutar o balde, não é? É uma expressão, né? Tem gente que está aqui dizendo assim, eu tô esgotado. Esgotamento é uma coisa muito séria, não é? Tem um livro específico, muito bom, chamado Esgotamento Espiritual, aí tem um outro que, né, até tem me ajudado, tenho lido ele também, o Esgotamento Espiritual, já li umas 3 vezes pelo menos, esse eu tenho estudado ele, porque é um livro mais, um pouco mais técnico, mais didático, se chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Alguém já ouviu falar desse livro? Alguém já ouviu? O pessoal do Ministério de Intercessão aqui tem usado aí, porque é muito bom, não é? Esgotamento é uma coisa, pode ser esgotamento espiritual, esgotamento emocional e reflete no corpo físico, não é? Reflete no corpo físico, a pessoa fica abatida, fica sem forças físicas, sem vigor, não é? E aí, o que eu faço? De uma maneira muito prática, Paulo vai escrever para os irmãos da igreja de Éfeso, ele fala assim, você precisa se fortalecer. Mas é interessante que Paulo fala um negócio aqui, ele fala primeiro, fortaleçam-se no Senhor, no Senhor, e depois ele fala, e no seu forte poder, ou na força do seu poder. São duas coisas, deixa eu te contar uma coisa que Deus ministrou muito forte no meu coração, a partir dessa palavra, e foi um rema de Deus para mim, e eu quero compartilhar com você. Escute, existe uma diferença entre eu me fortalecer no Senhor, e eu me fortalecer na força do seu poder.
na força do seu poder. Vou te explicar. Fortalecer no Senhor, meu irmão, fala de estar em intimidade com Ele. Você e Ele, na intimidade. É a primeira coisa. Começa por fortalecer-se no Senhor. Estar junto dEle, ter um tempo com Ele, ter intimidade com o Senhor. Eu não sei se você tem tido isso, mas eu quero insistir com você nessa noite. Comece a entrar no teu quarto. Jesus falou, entra no teu quarto, né? Fecha a porta, ora, conversa com Deus, abre teu coração, tá? Fica junto dEle, tenha intimidade, se fortaleça no Senhor. É na presença dEle, sente a presença. Sentir, que a gente usa muito essa expressão sentir, às vezes você não pode até não sentir, mas creia que Ele está contigo. É tão bom, irmãos, quando a gente caminha nessa convicção, falando assim, Ele está comigo, Ele está do meu lado. Eu falei pela manhã, vou repetir aqui, como é bom quando você está enfrentando adversidades, você está enfrentando lutas, crises, tribulações, e você recebe alguma validação, escute, validação, alguma palavra da parte de Deus, não sei como, às vezes Deus pode usar alguém, é bom quando Deus usa alguém para falar conosco, vocês concordam comigo? Né? Só que Deus não fala só desse jeito, irmãos, Deus pode falar de maneira pessoal, Ele mesmo com você, Ele pode trazer uma palavra para você no teu coração, na tua mente, uma verdade, às vezes um cântico. Eu teve um momento que eu estava enfrentando um momento de muita tribulação, de muita luta, e eu lembro que alguém, usado por Deus, mandou para mim uma canção. Pensa, aquela canção era uma resposta de Deus para mim. Eu andava o dia todo ouvindo aquela canção, eu acordava ouvindo aquela canção, eu andava ouvindo aquela canção, porque Deus estava falando comigo através daquela canção, Deus estava validando, estava dizendo assim, eu estou com você, são muitas as maneiras que Deus pode ministrar, pode falar através de alguém, pode ser uma canção, uma mensagem que às vezes você assiste, não é? Que você ouve ali, tem muitas maneiras que Deus pode falar, obviamente, né? Nada substitui a palavra de Deus, tem que meditar, feliz é o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, não é? Tem que meditar na palavra de Deus, Deus vai falar, é muito bom, a gente se fortalece no Senhor. Agora, algo que Deus trouxe no meu coração, e na força do seu poder, o que seria essa força do seu poder? Esse dunamis, não é? Você pode ver lá em Atos 2, que quando o Espírito Santo, ele veio sobre a igreja, sobre os discípulos, aquela manifestação da força do poder de Deus, ela foi algo para fora, foi algo que refletiu para fora. Escute, a força do poder é algo que vai te levar a caminhar com a cabeça erguida, meu irmão. A força do poder tem a ver com alguém que caminha com postura. Você já viu alguém que quando chega perto de você, a pessoa chega assim, ó? O que você pensa de uma pessoa que chega assim diante de você? De coração, de verdade, o que você pensa? Oi? Fraco, o que mais? Pessoa que chega assim, né? Você sabe o comprimento rabo de peixe? Quem conhece o comprimento rabo de peixe? Né? Você já pegou no rabo de um peixe? A pessoa dá a mão para você assim, ó. Você pega assim, ó, rabo de peixe. Vocês conhecem? A pessoa te cumprimenta rabo de peixe. Estou falando de impressão. Qual a impressão, irmão, que nós temos? Derrotado. O que mais? Desanimado. Não é? Agora deixa eu te falar uma coisa. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem Jesus na sua vida, que ela chega diante de você com essa postura, essa manifestação exterior, esse comportamento, o que isso comunica com você? O que isso passa para você? Estou falando de uma pessoa de Deus, estou falando de um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo. Quando ela chega diante de você nessa postura, o que ela está comunicando com você? Fala para mim. Oi? Está fraco espiritualmente, o que mais? Me ajuda a pregar, meu povo. E é que eu não quero dar resposta, né? Eu tenho uma ideia aqui. Oi? Eu vou resumir por causa do horário. Escuta, irmão, uma pessoa que vê um filho de Deus, uma filha de Deus, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, nessa postura, ela pensa o seguinte: esse negócio de cristianismo aí não deve dar muito certo não, esse negócio não serve não. Olha a vida dessa pessoa, olha que derrota,
Olha como que essa pessoa está. Ela diz que ela serve a Jesus, que ela tem Cristo na vida dela, que Deus é o Senhor da vida dela, e olha ela, está pior do que o pior dos piores, está acabada. E aí? Como que a gente lida com esse negócio? Meu irmão, Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso, ele está falando assim, irmãos, vocês têm que se fortalecer no Senhor, vocês têm que ter um momento de vocês de intimidade com o Senhor, tem que ter, tem que estar ali, amado, na presença do Senhor, só que também vocês precisam desse poder, vocês precisam da força do poder de Deus. O poder é para fora, irmãos. O poder é o que vai se manifestar para fora. Olha para a igreja apostólica, quando o poder veio sobre essa igreja, o testemunho diante das multidões, as pessoas, elas ouviam a glória elas ouviam falar das grandezas de Deus, da glória de Deus, ao ponto de eles ficarem maravilhados. Por quê? Por quê? Porque está escrito que o poder de Deus veio sobre eles. Jesus tinha dito, fiquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando o poder vem, irmãos, esses caras partem para cima, eles vão para cima com sangue nas vistas, o império se levanta, o exército romano prende, surraram, e eles estavam lá dizendo assim, nós não retrocederemos, nós não vamos voltar atrás, não, nós vamos persistir. Aleluia. Isso é contagiante. O Espírito Santo quer fazer uma obra poderosa na minha, na sua vida, neste lugar, nessa noite, ao ponto de nós sairmos daqui, amados, empoderados, saímos daqui revestidos de poder do alto, saímos daqui com poder e autoridade. Jesus disse, se você acreditar, eu vou colocar sobre você autoridade, você vai pisar em serpentes e escorpiões, eu vou colocar autoridade sobre você, você vai expulsar demônios. Nós vamos falar sobre essa batalha, sobre essa guerra, que nós estamos inseridos nela. Tem que ter autoridade, e isso tem que se manifestar para fora. E aqui está dizendo, queridos, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Há poder de Deus para nós aqui nessa noite. Uma coisa, como o Maurício deixou claro aqui, a gente não pode dar ênfase só numa e negligenciar a outra. Amém, povo de Deus? Amém? Não negligencia nenhuma das duas, não é? Não negligencia, dê atenção para as duas frentes. Se fortaleça no Senhor, tenha essa intimidade, comunhão, né? Esse tempo ali de derramar o teu coração, a tua vida diante dele, mas também receba poder do alto, receba poder, mova, olha aqui, mova nos dons do Espírito Santo, igreja. É tempo de Deus reavivar. O que é reavivar, irmãos? A palavra novamente, avivar. O que é avivar? Trazer vida. Deus quer trazer vida novamente sobre você. Deus quer te reavivar. Deus quer reavivar o dom. Deus quer, em nome de Jesus, ao sair daqui nessa noite, você vai sair daqui fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E você vai conservar isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Continua comigo. E aí ele fala, como que isso qual é o próximo passo? Ele fala, vistam toda a armadura de Deus. Vistam o quê? Toda a armadura de Deus. Fala para alguém aí para me ajudar, para eu tomar um gole de água aqui. Fala assim, tem que ser toda a armadura, irmão. Toda ela, não é só uma parte. É toda a armadura. Para ir para a guerra a gente precisa se revestir de toda a armadura. É o conselho que Paulo está dando. Vou até explicar para vocês que quando Paulo fala sobre essa armadura, ele tinha um paradigma na mente dele. Qual que era o referencial que ele tinha? Era isso aqui, ó. Soldado romano. O Império Romano era o império mais poderoso do mundo conhecido daquela época, estava engolindo tudo, estava dominando tudo, o mundo estava dominado, o mundo, lógico, aspas, né? Professor com doutorado em história que olha para mim e fala assim, não sabe nada, inocente, mas o mundo todo num sentido, né? Lógico, tem a dimensão, não é? Na China não foi dominada pelos romanos, muitas áreas não foram dominadas, lógico, mas assim, o mundo estava sendo engolido pelo Império Romano. Por quê? Por quê? Por causa da arte da guerra. Diga comigo, arte da guerra. Os caras dominavam a arte da guerra, eles eram feras, eles tinham armas de guerra poderosas, era um império, amados, que estava engolindo o mundo, e Paulo, quando ele fala assim, vistam a armadura, ele estava na mente dele, o que Paulo tinha em mente? Ele tinha isso, um soldado romano,
Tanto que mais para frente que ele vai falar da armadura. Ele vai falar de cada parte dessa armadura que eu, que você, que nós precisamos vesti-la. Nós precisamos tomar essa armadura. E ele está dizendo aqui, então vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. Pergunta, não precisa responder, não precisa fazer nada, não quero te expor. Mas você vestiu a armadura de Deus hoje? Ah, pastor, hoje é domingo. Irmão, quando a gente está em tempo de guerra, deixa eu te lembrar uma coisa. Períodos de guerra, não tem feriado, não tem domingo, não tem, irmãos. Não sei se vocês sabem, Israel, quando foi atacado, não vou entrar aqui em questões de julgamento de valores e tal, né? Eu tenho as minhas convicções pessoais, mas vocês sabem que Israel, depois de se tornar uma nação, ela foi atacada pelas nações ali, que estão em volta ali, não lembro o número agora exato, mas várias nações se juntaram, Israel estava tentando se levantar, e sabe o que eles fizeram? Eles foram covardes. Existe um feriado, que para o povo judeu é um feriado extremamente especial e importante, é um feriado de fé, é sagrado, se chama Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? É o dia do perdão, é um dia que eles trabalham contrição, quebrantamento, é um dia que eles estão assim totalmente voltados para isso. E aí os inimigos sabiam que nesse dia, no dia da celebração do Yom Kippur, era um dia que eles iam ficar vulneráveis. O inimigo é assim, querido. Ele vai tentar buscar em mim e em você, ele vai tentar buscar uma vulnerabilidade, ele vai tentar buscar algo que ele vai ganhar vantagem sobre você. Atacar Israel, né? Coisa que eles não esperavam, num dia sagrado para eles, né? Porque, não sei se vocês sabem, até na guerra existe uma certa ética, né? Existe convenções, não sei se vocês sabem disso aí, eu gosto de estudar um pouquinho desse negócio, né? Existem convenções que falam sobre a guerra, coisas que não podem ser usadas. Por isso quando o cara lá, dizem que na Síria o cara soltou lá aquelas armas químicas, biológicas, aquilo é um absurdo, não pode. Por quê? Porque é algo que toca civil. O civil não está lá na guerra, o civil não tem nada a ver com aquilo, e mata pessoas de maneira terrível. Então isso gera toda uma comoção, porque existem protocolos de guerra, não é? Mas deixa eu contar para você, olhe na minha direção. Nós estamos lutando contra um inimigo covarde. Escute, você, eu, nós estamos lutando contra um inimigo covarde. Ele não quer saber, irmão, ele não quer saber. A guerra é diária, hoje é domingo, é um dia de descanso, é um dia da gente sair, curtir um clube aí, né? Pegar uma piscina, tem bastante gente aí, vermelhinha, né? Tomar uma... Legal, não tem problema, mas não esqueça a sua armadura. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você aqui, se revista, coloque a sua armadura, coloque, acorde meu irmão, e coloque a sua armadura, vista a sua armadura, sabe por quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diabo, ele é o arqui-inimigo, e ele está trabalhando, então ele vai armar ciladas. Contei aqui pela manhã, vou contar de novo, bem rapidamente. Tem muita cilada, meu irmão. Cilada é algo que se você não se atentar, você cai igual o que eu fazia quando eu era criança. Eu caçava coleirinha. Alguém caçava coleirinha aqui? Poxa vida, eu preciso saber se vocês tiveram infância. Porque a minha foi uma infância tão agitada, irmãos. Foi uma infância tão agitada. Vocês nadavam no rio, desculpa, me permitam. Meu Deus do céu, é muito feio que eu vou falar. Mas Rio Bostinha, vocês conhecem? Vocês conhecem? Não, faz assim com a mão. Aí, você nadou lá, não nadou? Nadou, irmão, a gente nadava naquilo. Derramamento de esgoto, mas a gente era moleque, a gente não ligava muito para esse negócio. Irmão, uma infância agitada. E eu caçava coleirinha, tinha muita coleirinha. Coleirinha é um passarinho pequenininho, mas ele tem um canto agradável. E como que a gente caçava coleirinha? Vocês sabem como que a gente caçava coleirinha? A gente pegava uma gaiola, dentro daquela gaiola já tinha uma coleirinha, mas era coleirinha fêmea. Estão entendendo? Né? Fêmea. Cuidado. A fêmea, porque a fêmea, ela não cantava, ela não tinha aquele canto que a coleirinha macho tinha. O que a coleirinha fêmea fazia? Vocês caçaram mesmo? Ela chamava. A gente até tentava imitar com a boca, mas não ficava bom. Tinha que ter a coleirinha fêmea. Ela chamava, ela ficava fazendo assim. Aí o machinho, estou ouvindo uma fêmea. Verdade, estou ouvindo uma fêmea. É coisa de macho aí. É coisa de macho, irmão, está na natureza, isso aí é natureza, não tem problema, irmão, presta atenção, é coisa de macho. Aí a gente, muito esperto, a gente tinha um
alçapão, uma armadilha, uma arapuca, né? Armei uma arapuca na beira da estrada. É mais ou menos, né? Fuscão preto, vocês lembram, vocês dão risada, porque vocês lembram coisa errada, vocês lembram tudo, né, irmão? Tá, arapuca, aquela arapuca do lado da gaiola. Aí, essa arapuca, você abria ali a tampa dela, ela tinha um mecanismo, que era uma madeirinha que ficava ali assim, irmão. Aquilo ali era só para engrupir o coitadinho da coleirinha. Por quê? Ele vinha, por causa da fêmea, e a gente colocava dentro da arapuca, que a gente colocava? Alpiste, comida, né? O homem, meu irmão, ele é pego, de um jeito ou do outro. De um jeito ou do outro. Você viu aquelas moças que falam assim, ganhei meu marido pelo estômago? Ué. Isso é entender da arte da guerra, irmãos. É entender da arte da guerra, a gente saber, eu estou lutando, mas eu estou usando as armas certas. Comida e uma fêmea. O que acontecia? Qual que era o resultado? Lá vinha o tontinho. Tudo, né? Coitadinho, na hora que ele pisava dentro do alçapão, o que o alçapão fazia? Brum, fechava, foi pego. Ele nem imaginava, irmãos. Eu falei aqui de manhã, vou repetir. Se existisse uma língua, uma linguagem, o colinhês, sei lá, esqueci até o nome do passarinho. Coleirinha. O colorinhês. Se existisse, e chegasse um outro para ele e falasse assim, não vai lá, cara, você não está sabendo, aquilo lá é uma armadilha. Armaram, foi uma armadilha para você. Se for lá, você está lascado, você vai ser pego. Querido, o que ele faria? Talvez ele falasse, não vou. Um ou outro que ia cair, né? Porque tem uns que é tão tonto que, mesmo sabendo, faz. Mesmo sabendo. Mas, bem provável que não. Bem provável que não, ele ia se guardar. Só que quando a Bíblia fala aqui para mim, para você, eu usei essa história para exemplificar. Fala que o inimigo das nossas almas, ele arma contra mim e contra você ciladas. É uma coisa oculta, querido. É uma coisa que está camuflada. Vocês já viram aqueles programas da Discovery Channel, Animal Planet, de caçadores que eles colocam lá no meio da floresta, eles colocam um troço do inferno, aquilo lá é do Satanás, porque, meu Deus, aquela é uma garra assim, irmão, que fica escondida. Daí eles fazem o quê? Eles camuflam, eles escondem. Aí o coitadinho do animalzinho está passando lá, fazendo Cooper do meio-dia. Pá! Bateu o pé, o que acontece? Crava na perna dele. É pego. Sabe como é o nome disso? Cilada. E Paulo está dizendo aqui, vocês vão lidar com ciladas. E preste atenção, essa versão da tradução, ela não fala, mas tem uma outra versão que é a Revista e Atualizada, se alguém tiver aí, você vai ler aí, astutas ciladas. O inimigo é astuto, querido. A palavra de Deus diz, não despreze os ardis do inimigo. Não despreze. Não despreze. O problema da coleirinha é que, coleirinha macho, ele desprezava o seu adversário. Quem leu o livro Arte da Guerra do Sun Tzu aqui? Quem que leu? Alguns. Antigamente a gente pegava bastante no pé do pessoal para ler, né? Eles falavam, mas é um livro secular, pastor. Qual o problema, irmão? Tem que ler. E a gente cresce, a gente aprende. Paulo disse, examina tudo, retém o que é bom. É um livro histórico, não é? É um general da era mongol que ele ensina sobre a arte da guerra. Tanto que o pessoal aí do mundo corporativo, business, quem lida com esse negócio, sabe do que eu estou falando, tem uma arte da guerra na empresa. Porque você tem que ter estratégia, ué. É a maneira que você vai se movendo e vai se vencendo, ué. Você tem que ter estratégia. E lá no livro Arte da Guerra, é interessante que o Sun Tzu, ele fala, olha isso, um cara que era mongol, meu irmão, é antes de Jesus, é muito antes, né? Ele fala o seguinte, se você for para uma batalha, e você não se conhece, e você não conhece o seu inimigo, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você está lascado, desculpa, mas eu tenho que falar. Você está perdido, querido. Como que você vai para uma batalha, para uma guerra? Você nem conhece você. Você não conhece, né, a sua força, você não conhece o que você tem de provisão, você não conhece o teu contingente. Quantos soldados eu tenho que estão lutando do meu lado aqui? Você não sabe nada. Você é um despreparado. Escuta, despreparado. Aí você vai contra o inimigo que você também não sabe quem ele é. Você não sabe a força dele. Você não sabe nada. Como que você vai vencer? Como você vai se estabelecer? O Sun Tzu fala, está lascado. Ele falou agora,
Olha que interessante a inteligência, né? A observação leva a gente a entender as coisas. Ele fala, agora, se você for para uma guerra e você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, você está trabalhando com 50% de chance de vencer. Para cada vitória, é bem provável que você tenha uma baixa, você tenha uma derrota. Aí ele fala, só que se você pensar em ir para a guerra, e você se conhece, e conhece o seu inimigo, você vai vencer. Mas tem situação que eu sei que o meu inimigo é mais forte do que eu, o que eu vou fazer? Lógico que na estratégia da guerra, que ele vai apresentar nesse livro, A Arte da Guerra, ele vai falar assim, busca um acordo, tenta tirar um acordo, um proveito ali, não vai bater de frente, porque senão, se você tem um exército muito menor do que aquele, é bem provável que você seja vencido. Eu estou falando isso aqui porque Paulo está falando para mim e para você, irmãos, que nós estamos lidando com o inimigo, que para lidar com esse inimigo nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ele começa dizendo, vistam-se de toda a armadura de Deus, para você poder ficar firme contra essas ciladas que ele vai trazer. Sabe por quê? Ele vai explicar, porque você e eu, nós estamos numa luta. Ele diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra pessoas. Às vezes eu e você focamos, amado, no alvo errado. O marido foca na mulher. Olha, querido, nesses anos de ministério, cuidando de gente, de família, de casal, cuidando, você vê claramente isso. O marido, ele olha para a mulher e fala assim, essa mulher é a minha inimiga, essa mulher, ela está me causando mal, né? Aí a mulher olha para o homem e fala assim, são uma porqueira, viu? Esse homem é meu inimigo. Verdade, é verdade. Quando chega, irmão, já está nesse nível. Levantaram trincheiras, sabe o que é trincheiras de batalha? Está um de um lado, o outro do outro, está aquele arame farpado, está lá com aquela metralhadora na mão e manda tiro para cá, manda tiro para lá. Existe uma guerra, o casal está guerreando, o marido está guerreando contra a esposa contra o esposo, o pai contra o filho contra o pai, né? O empregado contra o patrão contra o empregado. Eu poderia aqui ir longe com esse negócio. Só que aí Paulo chega para mim e para você, e ele nos alerta, ele fala o seguinte, você tem que saber contra quem você está lutando. Escute nessa noite, Deus quer que você identifique o seu verdadeiro inimigo. Identifique o seu verdadeiro inimigo, saiba contra quem você está lutando. O apóstolo Paulo está dizendo, você quer vencer? Você quer se estabelecer em vitória? Então, saiba contra quem. Por isso ele vai dizer, a tua luta não é contra pessoas. Pessoas podem ser, melhor dizendo, instrumentos, usadas. Já conheceu gente usada? Eu já conheci gente usada por Deus e já conheci muita gente usada pelo Satanás, irmãos. Quando uma pessoa é usada pelo Satanás, é uma luta para a gente reconhecer que não é a pessoa, que não é ela o meu inimigo, mas a vontade que a gente tem é o quê? É de focar nela, porque a gente acha que é a pessoa, mas muitas vezes por trás daquela atitude existe uma intenção maligna. O inimigo, querido, ele está tentando te pegar, ele está tentando me pegar. É uma cilada e que, infelizmente, muitas vezes nós caímos nela. Não caia na cilada do inimigo. Deus nessa noite diz para mim e para você, escute, tem um livro maravilhoso, que se chama A Isca de Satanás, do John Bevere. Não sei quem leu esse livro, tem que ler também, irmãos, né? Se eu fosse você, já estava anotando isso aí, sabe? Que livro maravilhoso, é um livro que vai ministrar muito. Ele fala sobre as iscas de Satanás, são ciladas, e uma delas é o perdão. Quando você se magoa com alguém, quando você se fere, alguém te fere, te machuca, você fecha o seu coração. Queridos, como o inimigo vai ganhando ocasião sobre nossas vidas. Tem gente que adoece fisicamente por causa da falta de perdão. Olha que coisa. E aí Paulo vem para mim e para você e fala assim, então vocês precisam reconhecer essa realidade. A luta de vocês não é contra pessoas. A luta de vocês é uma luta espiritual. Preste atenção no que Paulo vai dizer. Ele vai dizer, a luta de vocês é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E em suma, eu falei para vocês que isso aqui não é uma especialização, não é uma pós-graduação em demonologia, em batalha espiritual. Existe muito material bom que você pode se aprofundar, não é? Não. Em suma, ele está dizendo, vocês estão numa guerra espiritual. Ai, pastor, não fala isso para mim não, eu queria sair daqui, sabe, mais tranquilo, mais leve. Eu queria sair daqui, sabe, com aquela sensação, paz e amor. Paz e amor, eu queria. Tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente que está se omitindo. Tem gente que não sabe,
mas está debaixo de um domínio, está debaixo de uma ação do inimigo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, está debaixo de uma ação diabólica. Só que essa postura passiva, indiferente, fala assim: não, eu quero paz. Isso não está adiantando para você, criatura. Isso não está dando resultado, você não percebeu ainda que essa indiferença, que essa atitude em cima do muro, de não se posicionar, isso não está resolvendo o teu problema. Isso não está trazendo nenhum efeito, pelo contrário, escute, você está sofrendo nas garras de Satanás. Você está sofrendo, ele está fazendo de você de saco de pancada. Tem gente que está aqui, desculpe, são expressões tão feias, né? Um pregador, mas é o meu jeito. Eu tenho que falar, está comendo pão, literalmente, que o diabo amassou. Que vida! E aí fica nessa postura de indiferença, essa inércia. Querido, quer você queira ou não, quer você admita ou não, quer você se posicione ou não, você está numa guerra. O reino de Deus é um chamado para a batalha. Fomos chamados para batalhar. Ah, pastor, e se eu não fizer parte do reino de Deus? Automaticamente você está do outro lado. Existe um outro reino, que é o reino da oposição, é o reino de Satanás, é o reino maligno. A palavra fala que nós fomos arrancados do reino das trevas e fomos trazidos para o reino da luz, do Filho do seu amor. Fazemos parte do reino de Deus, aleluia, amém? Você é um soldado de Cristo, querido. Você está revestido da armadura de Deus. Você tem a armadura de Deus. Você está, eu falei para aquele cara que, né, Deus trouxe uma palavra, eu falei: cara, você não está regimentado num quartel? Você é um né, alta patente, tenente coronel, se não me engano, ou tenente coronel, né? Então é uma patente alta, oficial, né? Outro nível. Estava até com medo de falar para o cara, vai que ele saca a arma e fala: cala a boca, rapaz, né? Imagina, eu estava assim, falando, deixa eu ir, eu fui entrando, estava na autoridade do Espírito Santo, mas escute, né? Eu falei para ele: se você não tiver um quartel, que você está regimentado naquele quartel, que você se apresenta lá, você pode ser o general, você pode ser quem você for, mas você tem que prestar conta, rapaz. Você tem que ir lá. Se você não comparecer no lugar devido, naquele quartel lá, regimentado lá, sabe o que vai acontecer? Você vai ser preso. É assim, pelo menos quem é da polícia aí, ou da militar, sabe do que eu estou falando. Não se apresenta lá não. Você tem que estar num quartel. Você está num quartel, querido? Você está inserido, porque essa luta não é a luta que você vai lutar sozinho não. Amém, povo de Deus? Lembra alguém do teu lado e fala: essa luta não luta só não. Muitos estão sofrendo demais. Muitos estão aí padecendo, sabe por quê? Porque está achando que é o Homem de Ferro. Isso aí é só na Marvel, irmão. Eu gosto desses negocinhos também. Mas você não é o Homem de Ferro não, tá? Não é não. Até o Homem de Ferro, da spoiler, já pode, né, irmão? Acabou já, né? Já passou, não está nem no cinema mais. Até o Homem de Ferro morreu. Até o Homem de Ferro. E não lutava sozinho, hein? O Hulk estava do lado dele. O Hulk, irmãos. E ele morreu. Tem gente que está se achando, acha que sozinho dá conta. Não dá, filho. Não dá. Não é uma palavra de pastor para você, tá? Não faz isso não faça essa loucura não, querer ser o cavaleiro solitário, né? A gente que cresceu, quem que assistiu o Zorro aqui? Eu era apaixonado pelo Zorro, né? Chegava e tal, aparecia do nada, né? O parceiro dele era o tonto, né? O tonto que andava com ele, né? Por quê? Porque ele era o cara, e a gente cresce com essas imagens na mente. Não, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus a gente precisa estar lado a lado, ombro a ombro. Eu te ajudo, você me ajuda, vamos lutar junto. Eu oro por você, você ora por mim. Vamos batalhar junto, vamos caminhar junto. Esse é o chamado. Precisamos entender isso. Amém, povo de Deus? Não lute sozinho. Não lute. Nós estamos lutando contra forças espirituais, forças terríveis. E aí, eu vou encerrar agora. O pessoal do louvor pode vir. Não vou terminar a mensagem hoje, tá? Domingo que vem eu vou terminar essa mensagem. Verso 13. Escuta aqui. Eu li no verso de número, presta atenção, verso 11. No verso 11, Paulo disse o quê? Vistam-se de toda a armadura. Agora no verso 13, o que Paulo fala para mim e para você? O que está escrito 13?
Por isso, vistam toda a armadura. Deixa eu contar uma coisa que eu aprendi estudando a Bíblia. Não foi no seminário, não foi estudando teologia, não foi. Eu aprendi isso lendo as Escrituras. Eu aprendi do Espírito Santo. Olha aqui, e eu vou te entregar. Caminho das pedras. Isso é tão bom, irmãos, que encurta caminho para a gente, facilita a nossa vida. O Maurício citou um negócio, né? Que quando você lê na Bíblia, ai, os ais na Bíblia, pode ler lá em Apocalipse, aqueles ais lá, meu Deus do céu, é um sofrimento só, aquilo é uma dor, aquilo fala de juízo de Deus. Ai, Maurício comentou, tanto que ele leu o texto, ai de vós. Jesus estava dando um ai nos caras, falando assim, vocês estão lascados, vocês não têm noção, não é? Agora outra coisa que eu descobri, estudando a palavra de Deus, eu quero que você receba isso. Quando num contexto de um texto, porque a hermenêutica bíblica é assim, irmãos, o texto ele tem que ser entendido dentro do contexto dele. Lógico, isso é uma regra da interpretação, não é só na teologia, isso aí no direito, você tem que entender o contexto. Preste atenção nisso, preste atenção. Quando num texto, dentro do contexto desse texto, você vê uma palavra que ela é repetida várias vezes, presta atenção nisso, não negligencia isso. Isso está ali, olha aqui para mim, vou encerrar agora. Isso está ali com um propósito muito importante. Aquilo está sendo repetido, sabe para quê? Sabe para quê? Por que aquilo está sendo repetido? É porque Deus quer chamar a tua atenção para a importância daquilo. Você tem noção da importância de estar vestido com a armadura de Deus? Você tem noção de que nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, e é uma batalha que não é contra pessoas? Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Estamos numa batalha, e essa batalha não é contra pessoas, não é contra o inimigo das nossas almas, e nessa batalha, querido, nós temos que ficar muito sóbrios e vigilantes. A palavra fala, Pedro, ele escreve e fala, sejam sóbrios e vigilantes. Paulo está dizendo aqui, tem armadilha, presta atenção, não anda no mundo da lua, não anda assim, não, olha para onde você pisa, querido, existem ciladas, existe uma arapuca, existe uma intenção maligna para capturar você, para pegar você, para me pegar. Deixa eu te contar uma coisa que eu preciso encerrar falando isso. Quando eu digo isso, alguns podem pensar que eu sou um profeta da calamidade, da tragédia, que eu estou querendo gerar pânico, medo. Não me interprete mal. Pode parecer mesmo, né? Deus sabe, os irmãos que são dessa comunidade há mais tempo, que me conhecem, sabe, eu tenho muita dificuldade, eu não gosto de ficar falando do diabo não. Se tem um troço que eu não gosto de falar é dele. Você não pode dar ibope para ele não, irmãos. Quando você fica falando muito de uma coisa, você dá ibope. Só que nós não podemos ser ignorantes. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Tem gente que está aqui, está achando essa mensagem alarmista, né? Demais, exagerado demais, pastor. Tem gente que talvez está aqui, talvez, pasme, tem um professor de uma faculdade teológica, conheço, ele não acredita no diabo, professor, dá aula de teologia, ensina para os outros, e ele tem uma teoria dele, li a teoria dele, é interessante quando o cara, sabe, o cara escreve e tal, você fica pensando, o que é isso, onde vai chegar, e ele não tem diabo, olha que coisa, né? Talvez tenha mais alguém aqui que sabe, né, de quem que eu estou falando, não acredita, e eu penso, tá queridos, aí é o Claudinei te falando, como o inimigo ele ganha vantagem sobre nós quando nós desprezamos, dizendo assim, não há inimigo. Imagine você sair daqui nessa noite e dizer assim, não existe ladrão, não existe ladrão. Aí você chega lá na sua casa, você deixa o carro lá fora, aberto, com a chave dentro, recibo, assinado, tá? Deixa lá, não tem ladrão aí. Mundo perfeito, né, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não, deixa a porta aberta lá, uai. Deixa lá. Aí de repente entra um ladrão dentro da sua casa, está passando do teu lado, você está dizendo, não acredito em ladrão. O fato de você acreditar não vai te tornar imune. O fato de você achar que eu estou sendo alarmista, que eu estou forçando a barra, e eu estou mesmo. Escuta, eu estou. Isso é coisa de pregador. Falei para você, isso aqui é uma pregação. É porque eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Chegou a hora de você se levantar. Fique de pé, meu povo. Vamos ficar de pé. Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você reconhecer que você está numa batalha. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que